Livro Do que vivem os homens, de Leo Tolstói. 1. Um sapateiro chamado Simão, que não tinha nem casa nem terra própria, vivia com sua esposa e filhos em uma cabana de camponês, e sobrevivia com seu trabalho. O trabalho era barato, mas o pão era caro, e o que ele ganhava, gastava com comida. O homem e sua esposa tinham apenas um casaco de pele de ovelha que dividiam entre eles durante o inverno, um casaco que além disso estava em farrapos, e este era o segundo ano que ele desejava comprar peles de ovelha para um casaco novo. Antes do inverno, Simão economizou um pouco de dinheiro. Uma nota de 3 rublos estava escondida na caixa de sua esposa, e clientes na aldeia deviam a ele 5 rublos e 20 kopecks. Então, uma manhã, ele se preparou para ir à aldeia comprar as peles de ovelhas. Ele vestiu por cima da camisa a jaqueta de nanquim da esposa, e sobre isso ele colocou seu próprio casaco de pano. Ele colocou a nota de 3 rublos em seu bolso, cortou um pedaço de pau para servir de cajado, e partiu depois do café da manhã. Eu vou coletar os 5 rublos que são devidos a mim, pensou ele, some aos 3 que eu tenho, e isso será suficiente para comprar peles de ovelha para o casaco de inverno. Ele foi até a cabana de um camponês na aldeia e o chamou, mas o homem não estava em casa. A esposa do camponês prometeu que o dinheiro seria pago na semana seguinte, mas ela mesma não pagaria. Então Simão chamou outro camponês, mas este jurou que não tinha dinheiro, e só pagaria 20 kopecks que ele devia por um par de botas que Simão tinha consertado. Simão então tentou comprar as peles de ovelhas no crédito, mas o comerciante não confiou nele. Traga seu dinheiro, disse ele, então você pode pegar as peles. Nós sabemos como é a cobrança de dívidas. Então tudo que o sapateiro fez foi pegar os 20 kopecks pelas botas que ele tinha consertado e levar um par de botas de feltro que um camponês lhe deu para colocar sola de couro. Simão se sentiu desanimado. Ele gastou os 20 kopecks em vodka, e seguiu em direção à casa sem ter comprado nenhuma pele. Na parte da manhã, ele tinha sentido a geada, mas agora, depois de beber a vodka, ele se sentiu quente, mesmo sem um casaco de pele de ovelha. Ele caminhou pesadamente, batendo seu cajado na terra congelada com uma mão, balançando as botas de feltro com a outra, e falando sozinho. Eu estou bem aquecido, disse ele, embora eu não tenha casaco de pele de ovelha. Eu tomei um gole, e ele corre por todas as minhas veias. Não preciso de peles de ovelha. Eu sigo em frente e não me preocupo com nada. Esse é o tipo de homem que eu sou. O que me importa? Posso viver sem peles de ovelha. Eu não preciso delas. Minha esposa vai se preocupar, com certeza. E certamente é uma pena, trabalhar o dia todo, e depois não ser pago. Pare com isso. Se você não trouxer esse dinheiro, com certeza eu vou esfolá-lo, pode apostar. Que tal? Ele paga 20 kopecks de cada vez. O que posso fazer com 20 kopecks? Beber, isso é tudo que se pode fazer. Sem dinheiro, ele diz. Pode até ser, mas e eu? Você tem casa, gado, e tudo mais. Eu só tenho sobre o que me levantar. Você tem milho da sua própria plantação. Eu tenho que comprar cada grão. Faça o que eu vou fazer, eu preciso gastar 3 rublos toda semana só para o pão. Eu volto para casa e encontro o pão todo comido, e eu tenho que gastar outro rublo e meio. Então, basta pagar o que você deve, e chega de bobagens. Por esta altura, ele quase chegou à capela na curva da estrada. Olhando para cima, ele viu algo esbranquiçado atrás da capela. A luz do dia estava desaparecendo, e o sapateiro olhou para a coisa sem ser capaz de dizer o que era. Não havia nenhuma pedra branca aqui antes. Pode ser um boi? Não é como um boi. A cabeça parece de homem, mas é muito branca, e o que poderia um homem estar fazendo lá? Ele se aproximou, de modo que ficou claramente visível. Para sua surpresa, era realmente um homem, vivo ou morto, sentado nu, encostado imóvel na capela. O terror se apossou do sapateiro, e ele pensou, alguém o matou, o despiu e o deixou aqui. Se eu me intrometer, eu certamente vou entrar em apuros. Então o sapateiro seguiu em frente. Ele passou pela capela como se não tivesse visto o homem. Mais à frente, ele olhou para trás e viu que o homem não estava mais encostado na capela, mas estava se movendo como se olhasse para ele. O sapateiro sentiu mais medo do que antes, e pensou, devo voltar para ele, ou devo continuar? Se eu chegar perto dele, algo terrível pode acontecer. Quem sabe quem é esse homem? Coisa boa ele não veio fazer por aqui.
Se eu chegar perto dele, ele pode pular e me estrangular, e não haverá como fugir. Ou senão, ele ainda seria um fardo. O que eu poderia fazer com um homem nu? Não posso dar minhas últimas roupas. Só o céu para me ajudar a fugir. Assim, o sapateiro correu, deixando a capela para trás, quando de repente sua consciência o feriu, e ele parou na estrada. O que você está fazendo, Simão? Disse ele para si mesmo. O homem pode estar morrendo na miséria, e você foge por medo. Você ficou tão rico para ter medo de ladrões? Ah, Simão, que vergonha de você! Então ele voltou e foi até o homem. 2. Simão se aproximou do estranho, olhou para ele, e viu que era um jovem, em forma, sem hematomas em seu corpo, apenas evidentemente congelando e assustado, e ele estava sentado lá, inclinando-se para trás sem olhar para Simão, como se estivesse fraco demais para levantar os olhos. Simão se aproximou dele, e então o homem pareceu acordar. Virando a cabeça, ele abriu os olhos e olhou para o rosto de Simão. Aquele olhar foi o suficiente para fazer Simão se afeiçoar do homem. Ele jogou as botas de feltro no chão, desfez sua faixa, colocou-as sobre as botas, e tirou seu casaco de pano. Não é hora de falar, disse ele. Venha, coloque este casaco de uma vez. E Simão pegou o homem pelos cotovelos e o ajudou a se levantar. Enquanto ele estava lá, Simão viu que seu corpo estava limpo e em bom estado, com as mãos e os pés bem cuidados, e seu rosto bom e gentil. Ele jogou o casaco sobre os ombros do homem, mas este não conseguiu encontrar as mangas. Simão guiou seus braços para elas, e ajustando bem o casaco, envolveu-o tentando amarrar a faixa em volta da cintura do homem. Simão até tirou o boné rasgado para colocá-lo na cabeça do homem, mas então sua própria cabeça sentiu frio, e ele pensou, eu sou bastante careca, enquanto ele tem longos cabelos encaracolados. Então ele colocou o boné na própria cabeça de novo. Será melhor dar-lhe algo para seus pés, pensou ele, e fez o homem sentar-se, e ajudou a colocar as botas de feltro, dizendo, aí está, amigo, agora se mova e se aqueça. Outros assuntos podem ser resolvidos mais tarde. Você pode andar. O homem levantou-se e olhou gentilmente para Simão, mas não podia dizer uma palavra. Por que você não fala? Disse Simão. Está muito frio para ficar aqui, precisamos ir para casa. Agora pegue meu cajado, e se você está se sentindo fraco, apoie-se nele. Agora caminhe. O homem começou a andar e se moveu facilmente, não ficando para trás. À medida que eles avançavam, Simão perguntou-lhe, de onde você é? Eu não sou dessas bandas. Eu imaginei. Conheço as pessoas daqui. Mas, como você chegou lá pela capela? Eu não posso dizer. Alguém maltratou você? Ninguém me tratou mal. Deus me puniu. Claro que Deus governa tudo. Ainda assim, você terá que encontrar comida e abrigo em algum lugar. Onde você quer ir? É tudo a mesma coisa para mim. Simão ficou espantado. O homem não parecia um desonesto, e ele falou gentilmente, e mesmo assim não deu nenhum relato de si mesmo. Então, Simão pensou, quem sabe o que pode ter acontecido? E ele disse ao estranho, bem, então, venha para casa comigo, e pelo menos aqueça-se por um tempo. Então Simão caminhou em direção à sua casa, e o estranho acompanhou-o, andando ao seu lado. O vento tinha aumentado e Simão sentiu frio sob sua camisa. Ele já estava superando a embriaguez e começou a sentir frio. Ele seguiu adiante fungando e se embrulhando com o casaco de sua esposa, e pensou consigo mesmo, agora isso, peles de ovelha. Eu saí por causa de peles de ovelha e volto para casa sem sequer um casaco para minhas costas, e além disso, eu estou trazendo um homem no junto comigo. Matriona não vai ficar satisfeita. E quando ele pensou em sua esposa, ele se sentiu triste, mas quando ele olhou para o estranho e lembrou como este tinha olhado para ele na capela, seu coração ficou feliz. 3. A esposa do Simão havia terminado seus afazeres mais cedo naquele dia. Ela tinha cortado madeira, trazido água, alimentado as crianças, comido sua própria refeição, e agora ela estava sentada, pensando. Ela se perguntou quando deveria fazer pão, agora ou amanhã. Ainda havia um pedaço grande sobrando. Se Simão jantou na cidade, pensou ela, e não comer muito na ceia, o pão vai durar mais um dia. Ela pesou o pedaço de pão na mão de novo, e pensou, eu não vou fazer mais hoje.
Só temos farinha suficiente para assar um lote. Nós podemos conseguir fazer isso durar até sexta-feira. Então Matriona guardou o pão e sentou-se à mesa para remendar a camisa do marido. Enquanto trabalhava, ela pensou em seu marido comprando peles para um casaco de inverno. Se ao menos o comerciante não o enganar. Meu bom homem é muito simples, ele não engana ninguém, mas qualquer criança pode enganá-lo. 8 rublos é muito dinheiro, ele deve obter um bom casaco a esse preço. Não peles curtidas, mas ainda um casaco de inverno adequado. Como foi difícil passar o último inverno sem um casaco quente. Eu não podia nem descer para o rio, nem sair para qualquer lugar. Quando ele saiu, vestiu tudo que tínhamos, e não ficou nada para mim. Ele não saiu muito cedo hoje, mas já é hora de estar de volta. Eu só espero que não tenha ido à farra. Matriona tinha acabado de pensar nessas coisas quando passos foram ouvidos na soleira, e alguém entrou. Matriona enfiou a agulha na peça em que trabalhava e saiu para a passagem. Lá ela viu 2 homens, Simão e com ele um homem sem chapéu e usando botas de feltro. Matriona notou imediatamente que seu marido cheirava a bebida. Era o que faltava, ele bebeu, pensou ela. E quando viu que ele estava sem casaco, apenas com sua jaqueta, não trouxe nenhum pacote, havia ficado em silêncio, e parecia envergonhado, seu coração estava pronto para se quebrar com a decepção. Ele bebeu o dinheiro, pensou ela, e tem estado na farra com algum sujeito inútil que ele trouxe para casa com ele. Matriona os deixou passar para a cabana, seguiu-os, e viu que o estranho era um homem jovem, magro, vestindo o casaco de seu marido. Ele não usava camisa debaixo do casaco, e ele não tinha chapéu. Tendo entrado, ele não se movia, nem levantava os olhos, e Matriona pensou, ele deve ser um homem mau, ele está com medo. Matriona franziu a testa, e ficou ao lado do forno observando para ver o que eles fariam. Simão tirou o boné e sentou-se no banco como se as coisas estivessem bem. Venha, Matriona, se o jantar estiver pronto, vamos comer um pouco. Matriona murmurou algo para si mesma e não se moveu, mas ficou onde ela estava, ao lado do forno. Ela olhou primeiro para um e, em seguida, para o outro, e só balançou a cabeça. Simão viu que sua esposa estava irritada, mas tentou disfarçar. Fingindo não notar nada, ele pegou o estranho pelo braço. Sente-se, amigo, disse ele, e vamos jantar um pouco. O estranho sentou-se no banco. Você não cozinhou nada para nós, disse Simão. A raiva de Matriona ferveu. Eu cozinhei, mas não para você. Parece-me que você bebeu sua inteligência. Você foi comprar um casaco de pele de ovelha, mas voltou para casa sem o casaco que você tinha, e trazendo um vagabundo nu com você. Eu não tenho ceia para bêbados como vocês. Chega, Matriona. Não balance a língua sem razão. É melhor perguntar que tipo de homem. Você vai me dizer o que fez com o dinheiro. Simão enfiou a mão no bolso da jaqueta, tirou a nota de 3 rublos, e desdobrou-a. Aqui está o dinheiro. Trífonof não pagou, mas prometeu pagar em breve. Matriona ficou ainda mais irritada. Ele não tinha comprado peles de ovelha, mas tinha colocado seu único casaco em algum sujeito nu e até o trouxe para sua casa. Ela pegou o dinheiro da mesa para guardar em segurança e disse, eu não tenho ceia para você. Não podemos alimentar todos os bêbados nus do mundo. Agora chega, Matriona, segure sua língua um pouco. Primeiro ouça o que o homem tem a dizer. Eu vou ouvir muita sabedoria de um tolo bêbado. Eu estava certa em não querer casar com você, um bêbado. O linho que minha mãe me deu você bebeu, e agora você foi comprar um casaco, e bebeu também. Simão tentou explicar à sua esposa que ele tinha usado apenas 20 kopecks, tentou dizer como ele tinha encontrado o homem, mas Matriona não o deixou falar. Ela falou sem parar, e trouxe para a conversa coisas que tinham acontecido 10 anos antes. Matriona falou, e finalmente ela arremeteu contra Simão e agarrou-o pela manga. Dê-me minha jaqueta. É a única que eu tenho, e você insiste em pegar de mim e usá-la. Devolva para mim, seu cão sarnento, e que o diabo leve. Simão começou a tirar a jaqueta, e virou uma manga do avesso. Matriona puxou a jaqueta e estourou suas costuras. Ela pegou, colocou sobre sua cabeça e foi até a porta. Ela queria sair, mas parou, indecisa. Ela queria demonstrar sua raiva, mas ela também queria saber que tipo de homem o estranho era. 4.
Matriona parou e disse: se ele fosse um bom homem, ele não estaria nu. Ele nem tem uma camisa. Se não tivesse nada de errado, você diria onde se deparou com o sujeito. Isso é exatamente o que eu estou tentando dizer-lhe, disse Simão. Quando cheguei à capela, o vi sentado nu e congelado. Não estamos numa estação propícia para sentar-no por aí. Deus me mandou até ele, ou ele teria morrido. O que eu deveria fazer? Como podemos saber o que aconteceu com ele? Então eu o peguei, vestiu e trouxe-o comigo. Não fique tão brava, Matriona. É um pecado. Lembre-se, todos nós devemos morrer um dia. Palavras raivosas subiram aos lábios de Matriona, mas ela olhou para o estranho e ficou em silêncio. Ele sentou-se na beira do banco, imóvel, com as mãos cruzadas sobre os joelhos, a cabeça caída no peito, os olhos fechados, e o senho franzido como se sentisse dor. Matriona ficou em silêncio e Simão disse: Matriona, você não tem o amor de Deus. Matriona ouviu estas palavras, e quando ela olhou para o estranho, de repente seu coração suavizou. Ela voltou da porta, foi para o forno e pegou a ceia. Colocando uma xícara na mesa, ela derramou um pouco de kvas. Então ela trouxe o último pedaço de pão, e dispôs facas e colheres. Coma, se quiser, disse ela. Simão chamou o estranho para a mesa. Tome seu lugar, meu jovem, disse ele. Simão cortou o pão, o despedaçou no caldo, e eles começaram a comer. Matriona sentou-se no canto da mesa, descansando a cabeça na mão e olhando para o estranho. Matriona sentiu pena do estranho, e começou a sentir carinho por ele. E de uma só vez o rosto do estranho se iluminou, suas sobrancelhas não estavam mais curvadas, ele levantou os olhos e sorriu para Matriona. Quando terminaram o jantar, a mulher limpou as coisas e começou a questionar o estranho. De onde você é? Disse ela. Eu não sou dessas partes. Mas como você chegou na estrada? Eu não posso dizer. Alguém roubou você. Deus me puniu. E você estava deitado lá, nu. Sim, nu e congelando. Simão me viu e teve pena de mim. Ele tirou o casaco, colocou sobre mim e me trouxe aqui. E você me alimentou, me deu bebida, e teve compaixão de mim. Deus vai recompensá-los. Matriona levantou-se, tirou da janela a velha camisa de Simão que ela estava remendando, e deu para o estranho. Ela também trouxe um par de calças para ele. Tome, disse ela. Vejo que você não tem camisa. Coloque isso, e deite-se onde quiser, na sala ou no forno 3. O estranho tirou o casaco, vestiu a camisa e se deitou na sala. Matriona apagou a vela, pegou o casaco, e subiu para onde seu marido estava. Matriona ajustou sua roupa e deitou-se, mas não conseguiu dormir. Ela não conseguia tirar o estranho de sua mente. Quando ela se lembrou que ele tinha comido seu último pedaço de pão e que não havia nenhum para amanhã, e pensou na camisa e calças que ela tinha dado, ela se sentiu triste, mas quando ela se lembrou de como ele tinha sorrido, seu coração ficou feliz. Matriona ficou acordada por um longo tempo, e ela notou que Simão também estava acordado. Ele puxou o casaco sobre si. Simão. Sim. Você comeu o último pedaço de pão, e eu não coloquei nenhum para crescer. Não sei o que faremos amanhã. Talvez eu possa emprestar alguma coisa da vizinha Marta. Se estivermos vivos, encontraremos algo para comer. A mulher ficou parada por um tempo, e então disse: ele parece ser um bom homem, mas por que ele não nos diz quem ele é? Suponho que ele tem suas razões. Simão. Sim. Nós damos, mas por que ninguém nos dá nada? Simão não sabia o que dizer, então ele só disse: paremos de falar, e virou-se e foi dormir. 5. De manhã, Simão acordou. As crianças ainda estavam dormindo. Sua esposa tinha ido ao vizinho para pedir pão emprestado. O estranho estava sentado sozinho no banco, vestido com a camisa e calças velhas, e olhando para cima. Seu rosto era mais brilhante do que tinha sido no dia anterior. Simão disse-lhe: bem, amigo, a barriga quer pão, e o corpo não quer roupas. É preciso trabalhar para viver. Que trabalho você sabe? Eu não sei nenhum. Isso surpreendeu Simão, mas ele disse: homens que querem aprender podem aprender qualquer coisa. Os homens trabalham, e eu vou trabalhar também. Qual é o seu nome? Miguel. Bem, Miguel,
Se você não quer falar sobre si mesmo, é o seu direito, mas você terá que subsistir por si mesmo. Se você trabalhar como eu lhe disser, eu vou dar-lhe comida e abrigo. Que Deus te recompense. Eu aprenderei. Mostre-me o que fazer. É fácil o suficiente. Veja. Miguel observou, colocava o fio em volta do próprio polegar, imitando com habilidade, e torcia os fios também. Então Simão mostrou-lhe como encerar o fio. Isso também Miguel dominou. Em seguida, Simão mostrou-lhe como torcer a cerda, e como costurar, e isso, também, Miguel aprendeu de uma vez. O que quer que Simão lhe mostrasse, ele entendia de uma vez, e depois de 3 dias ele trabalhava como se tivesse costurado botas toda a sua vida. Ele trabalhava sem parar, e comia pouco. Quando o trabalho acabava, ele sentava-se silenciosamente, olhando para cima. Ele raramente saía à rua, falava apenas quando necessário, e não brincava e nem sorria. Eles nunca o viram sorrir, exceto naquela primeira noite quando Matriona lhes deu o jantar. 6. Dia após dia e semana após semana o ano se passou. Miguel viveu e trabalhou com Simão. Sua fama se espalhou até que as pessoas disseram que ninguém costurava botas tão bem como o operário de Simão, Miguel. E de todos os distritos em volta vieram pessoas a Simão para consertar suas botas, e ele começou a prosperar. Em um dia de inverno, enquanto Simão e Miguel trabalhavam, uma carruagem sobre trenó, com 3 cavalos e com sinos, foi até a cabana. Eles olharam para fora da janela. O carro parou em sua porta, um servo elegante pulou da carruagem e abriu a porta. Um cavalheiro de casaco de pele saiu e caminhou até a cabana de Simão. Matriona levantou-se rapidamente e abriu a porta. O cavalheiro se inclinou para entrar na cabana, e quando ele se ergueu novamente, sua cabeça quase atingiu o teto, e ele era grande bastante para encher o canto da sala. Simão levantou-se, inclinou-se, e olhou para o cavalheiro com espanto. Ele nunca tinha visto ninguém como ele. Simão era magro, Miguel era magro, e Matriona estava seca como um osso, mas este homem era como alguém de outro mundo, de cara vermelha, corpulento, com um pescoço como de um touro, e todo composto como se fosse esculpido em ferro. O cavalheiro bufou, retirou seu casaco de pele, sentou-se no banco, e disse: "Qual de vocês é o mestre sapateiro?" "Eu sou, Sua Excelência", disse Simão, se aproximando. Em seguida, o cavalheiro gritou para seu rapaz: "Ei, Fédica, traga o couro." O criado correu, trazendo um pacote. O cavalheiro pegou o pacote e colocou na mesa. "Desamarre-o", disse ele. O rapaz desamarrou e o cavalheiro apontou para o couro. "Olha aqui, sapateiro", disse ele, "você vê esse couro?" "Sim, meritíssimo." "Mas você sabe que tipo de couro é?" Simão sentiu o couro e disse: "É um bom couro." "Bom, de fato. Por quê, seu tolo, você nunca viu tal couro antes em sua vida. É alemão, e custa 20 rublos." Simão estava assustado, e disse: "Onde eu deveria ver um couro assim?" "Exatamente. Agora, você pode usá-lo para fazer botas para mim?" "Sim, Sua Excelência, eu posso." Então o cavalheiro gritou com ele: "Você pode, não é? Bem, lembre-se para quem você deve fazê-las e que tipo de couro é este. Você deve me fazer botas que serão usadas por um ano, sem perder a forma nem descosturar. Se você pode fazê-lo, pegue o couro e corte-o, mas se você não pode, diga. Eu te aviso agora, se suas botas descosturarem ou perderem forma dentro de um ano, eu vou colocá-lo na prisão. Se elas não estourarem ou perderem forma por um ano, eu vou pagar-lhe 10 rublos por seu trabalho." Simão estava assustado, e não sabia o que dizer. Ele olhou para Miguel e, cutucando-o com o cotovelo, sussurrou: "Devo tomar o trabalho?" Miguel acenou com a cabeça como se dissesse: "Sim, pegue." Simão fez o que Miguel aconselhou, e comprometeu-se a fazer botas que não perderiam forma ou se descosturariam por um ano inteiro. Chamando seu servo, o cavalheiro disse-lhe para tirar a bota da perna esquerda, que ele estendeu. "Tome minha medida", disse ele. Simão cortou uma medida de papel de 17 polegadas de comprimento, alisou-a, ajoelhou-se, limpou bem as mãos em seu avental para não sujar a meia do cavalheiro, e começou a medir. Ele mediu a sola, e em volta do passo, e começou a medir a panturrilha da perna, mas o papel era muito curto. A panturrilha da perna era tão grossa quanto uma viga. Lembre-se de não deixar muito apertado na perna. Simão cortou outra tira de papel.
O cavalheiro contorceu os dedos dos pés em sua meia, olhando em volta para os que estavam na cabana, e então notou Miguel. Quem você tem lá? Perguntou ele. Esse é o meu operário. Ele vai costurar as botas. Atenção, disse o cavalheiro para Miguel, lembre-se de fazê-las para que durem 1 ano. Simão também olhou para Miguel, e viu que Miguel não estava olhando para o cavalheiro, mas estava olhando para o canto atrás do cavalheiro, como se ele tivesse visto alguém lá. Miguel olhou, e de repente ele sorriu, e seu rosto ficou mais brilhante. Por que você está sorrindo, seu tolo? Trovejou o cavalheiro. É melhor você cuidar para que as botas estejam prontas a tempo. Elas estarão prontas a tempo, disse Miguel. Tenha isso em mente, disse o cavalheiro, e ele colocou suas botas e seu casaco de pele, enrolou o último em volta de si, e foi para a porta. Mas ele esqueceu de se inclinar, e bateu a cabeça contra o lintel. Ele praguejou e esfregou a cabeça. Então tomou seu lugar na carruagem e foi embora. Quando ele tinha ido, Simão disse, esse é um homem e tanto. Você não poderia matá-lo com um martelo. Ele nocauteou o lintel, mas quase não se machucou. E Matriona disse, vivendo daquele jeito, como ele não cresceria forte. A própria morte não pode tocar uma rocha como essa. 7. Então Simão disse a Miguel, bem, nós pegamos o trabalho, mas devemos cuidar para não termos problemas com isso. O couro é querido, e o cavalheiro tem temperamento quente. Não devemos cometer erros. Venha, seu olho é mais preciso e suas mãos tornaram-se mais ágeis do que as minhas, então você toma medida e corte as botas. Eu vou terminar a costura da gáspia. Miguel fez o que lhe foi dito. Ele pegou o couro, espalhou-o sobre a mesa, dobrou-o em 2, pegou uma faca e começou a cortar. Matriona veio e o viu cortando, e ficou surpresa ao ver como ele estava fazendo isso. Matriona estava acostumada a ver botas sendo feitas, e ela olhou e viu que Miguel não estava cortando o couro para botas, mas estava cortando em volta. Ela queria dizer alguma coisa, mas pensou consigo mesma, talvez eu não entenda como botas de cavalheiro devem ser feitas. Suponho que Miguel saiba mais sobre isso, e eu não vou interferir. Quando Miguel cortou o couro, ele pegou um fio e começou a costurar, não com 2 pontas, como botas são costuradas, mas com uma única extremidade, como para chinelos macios. Mais uma vez Matriona se perguntou se estava certo, mas novamente ela não interferiu. Miguel costurou de forma constante até o meio-dia. Então Simão se levantou para o jantar, olhou em volta, e viu que Miguel tinha feito chinelos de couro para o cavalheiro. Ah, gemeu Simão, e ele pensou, como é que Miguel, que esteve comigo 1 ano inteiro e nunca cometeu um erro antes, fez uma coisa tão terrível? O cavalheiro pediu botas altas, com uma vira costurada sola, com frentes inteiras, e Miguel fez chinelos macios com sola simples, e desperdiçou o couro. O que devo dizer ao cavalheiro? Eu nunca poderei substituir um couro como este. E ele disse a Miguel, o que você está fazendo, amigo? Você me arruinou. Você sabe que o cavalheiro pediu botas altas, mas veja o que você fez. Ele mal começou a repreender Miguel, quando o anel de ferro que pendia na porta fez ratitat. Alguém estava batendo. Eles olharam para fora da janela. Um homem tinha vindo a cavalo, e o estava amarrando. Eles abriram a porta, e o servo que tinha vindo antes com o cavalheiro entrou. Bom dia, disse ele. Bom dia, respondeu Simão. O que podemos fazer por você? Minha senhora me enviou por causa das botas. O que tem as botas? Ora, meu mestre não precisa mais delas. Ele está morto. Será possível? Ele não sobreviveu para chegar em casa depois que saímos daqui, mas morreu na carruagem. Quando chegamos em casa e os criados vieram ajudá-lo a descer, ele rolou como um saco. Ele já estava morto, e tão duro que ele mal podia ser retirado da carruagem. Minha senhora me mandou aqui dizendo, diga ao sapateiro que o cavalheiro que pediu botas e deixou o couro para elas não precisa mais das botas, mas que ele deve rapidamente fazer chinelos macios para o cadáver. Espere até que eles estejam prontos, e traga-os de volta com você. É por isso que eu vim. Miguel reuniu os restos do couro e enrolou-os, pegou os chinelos macios que tinha feito, bateu-os um contra o outro, limpou-os com seu avental, e entregou-os junto com o rolo de couro para o servo, que os pegou e disse, adeus, mestres, e bom dia para vocês. 8. Mais 1 ano se passou, e outro,
e Miguel estava vivendo seu 6º ano com Simão. Ele viveu como antes. Ele não foi a lugar nenhum, só falou quando necessário, e só sorriu 2 vezes em todos esses anos, uma vez quando Matriona lhe deu comida, e uma segunda vez quando o cavalheiro estava em sua cabana. Simão estava mais do que satisfeito com seu operário. Ele nunca perguntou de onde ele veio, e só temia que Miguel fosse embora. Eles estavam todos em casa um dia. Matriona estava colocando potes de ferro no forno. As crianças estavam correndo ao redor dos bancos e olhando pela janela. Simão estava costurando em uma janela, e Miguel estava apertando um salto na outra. Um dos rapazes correu ao longo do banco para Miguel, inclinou-se em seu ombro, e olhou para fora da janela. Olha, tio Miguel. Há uma senhora com garotinhas. Ela parece estar vindo para cá. E uma das meninas é manca. Quando o garoto disse isso, Miguel deixou cair o trabalho, virou-se para a janela, e olhou para a rua. Simão ficou surpreso. Miguel nunca costumava olhar para a rua, mas agora ele se pressionou contra a janela, olhando para alguma coisa. Simão também olhou para fora, e viu que uma mulher bem vestida estava realmente vindo para sua cabana, levando pela mão 2 meninas em casacos de pele e xales de lã. As meninas mal podiam ser diferenciadas uma da outra, exceto que uma delas estava aleijada na perna esquerda e andava mancando. A mulher entrou na varanda e chegou na soleira. Estando à entrada, ela encontrou a trava, levantou-a e abriu a porta. Ela deixou as 2 meninas entrarem primeiro, e a seguiu até a cabana. Bom dia, bom povo. Por favor, entre, disse Simão. O que podemos fazer por você? A mulher sentou-se à mesa. As 2 meninas pequenas se apertaram aos seus joelhos, com medo das pessoas na cabana. Quero sapatos de couro para essas 2 meninas, para a primavera. Podemos fazer isso. Nós nunca fizemos sapatos tão pequenos, mas podemos fazê-los, seja sapatos de vira costurada ou turnover, forrado com linho. Meu homem, Miguel, é um mestre no trabalho. Simão olhou para Miguel e viu que ele tinha deixado seu trabalho e estava sentado com os olhos fixos nas meninas. Simão ficou surpreso. Era verdade que as meninas eram bonitas, com olhos negros, gordas e de bochechas rosadas, e usavam lenços e casacos de pele, mas ainda assim Simão não conseguia entender por que Miguel olhava para elas assim, como se ele as tivesse conhecido antes. Ele ficou intrigado, mas continuou falando com a mulher e negociando o preço. Tendo determinado isso, ele preparou a medida. A mulher levantou a menina manca em seu colo e disse: tome 2 medidas desta menina. Faça um sapato para o pé manco e 3 para o bom. Ambas têm os mesmos pés. Elas são gêmeas. Simão tomou a medida e, falando da menina manca, disse: como isso aconteceu com ela? Ela é uma garota tão bonita. Ela nasceu assim? Não, a mãe dela esmagou sua perna. Então Matriona se juntou à conversa. Ela se perguntou quem era essa mulher, e de quem eram as filhas. Então ela disse: você não é a mãe delas. Não, minha boa mulher, não sou mãe nem parente delas. Elas eram estranhas para mim, mas eu as adotei. Elas não são suas filhas e ainda assim você gosta tanto delas. Como posso não gostar? Eu alimentei as 2 nos meus próprios seios. Eu tive um filho, mas Deus o levou. Eu não era tão afeiçoada dele como eu sou agora delas. Então, de quem são as meninas? 9. A mulher, tendo começado a falar, contou-lhes toda a história. Faz cerca de 6 anos desde que seus pais morreram, ambos em uma semana. Seu pai foi enterrado na terça-feira, e sua mãe morreu na sexta-feira. Essas órfãs nasceram 3 dias após a morte do pai, e sua mãe não viveu mais um dia. Meu marido e eu estávamos vivendo como camponeses na aldeia. Éramos vizinhos deles, nosso quintal estava ao lado deles. O pai delas era um homem solitário, um cortador de madeira na floresta. Quando estavam derrubando árvores um dia, eles deixaram uma cair sobre ele. Caiu sobre seu corpo e esmagou seus intestinos. Antes de conseguirem levá-lo para sua casa, sua alma foi para Deus, e nessa mesma semana sua esposa deu à luz gêmeas, essas meninas. Ela era pobre e sozinha, ela não tinha ninguém, jovem ou velho, com ela. Assim que deu à luz, ela conheceu sua morte. Na manhã seguinte eu fui vê-la, mas quando eu entrei na cabana, a coitada já estava dura e fria. Ao morrer, ela rolou sobre esta criança e esmagou sua perna. O povo da aldeia veio para a cabana, lavou seu corpo,
A arrumou, fez um caixão, e enterrou-a. Eles eram boas pessoas. Os bebês foram deixados sozinhos. O que poderiam fazer com eles? Eu era a única mulher lá que tinha um bebê na época. Eu estava amamentando meu primogênito, 8 semanas de idade. Então eu as levei para ficarem comigo por um tempo. Os camponeses se uniram, pensaram e pensaram no que fazer com elas, e finalmente me disseram: no presente, Maria, é melhor ficar com as meninas, e mais tarde veremos o que fazer por elas. Então eu amamentei a saudável, mas no começo eu não amamentei a aleijada. Não achei que ela viveria. Mas então pensei comigo mesma: por que essa pobre inocente deve sofrer? Eu tinha pena dela, e comecei a amamentá-la. E assim eu alimentei meu próprio filho e essas duas, os 3, dos meus próprios seios. Eu era jovem e forte, e tinha boa comida, e Deus me deu tanto leite que às vezes até transbordava. Eu costumava alimentar 2 de cada vez, enquanto o terceiro estava esperando. Quando um tinha o suficiente, eu cuidava do terceiro. E Deus conduziu as coisas de forma que essas 2 cresceram, enquanto o meu foi enterrado antes de ele ter 2 anos de idade. E eu não tive mais filhos, embora prosperássemos. Agora meu marido está trabalhando para o mercador de milho na fábrica. O salário é bom, e estamos bem. Mas eu não tenho filhos meus, e como eu estaria sozinha sem essas garotinhas? Como posso evitar amá-las? Elas são a alegria da minha vida. Ela pressionou a menina manca contra si com uma mão, enquanto com a outra ela enxugou as lágrimas de suas bochechas. E Matriona suspirou, e disse: é verdadeiro o provérbio que diz: pode-se viver sem pai ou mãe, mas não se pode viver sem Deus. Então eles continuaram conversando, quando de repente toda a cabana foi iluminada como se por um raio de verão do canto onde Miguel estava sentado. Todos olharam para ele e o viram sentado, com as mãos cruzadas sobre os joelhos, olhando para cima e sorrindo. A mulher foi embora com as garotas. Miguel levantou-se do banco, depois seu trabalho, e tirou seu avental. Então, curvando-se para Simão e sua esposa, ele disse: adeus, mestres. Deus me perdoou. Peço seu perdão, também, por qualquer coisa ruim que tenha feito. E eles viram que uma luz brilhava de Miguel. E Simão se levantou, inclinou-se para Miguel, e disse: eu vejo, Miguel, que você não é um homem comum, e eu não posso te segurar nem te questionar. Só me diga o seguinte: por que quando eu te encontrei e te trouxe para casa, você estava triste, e quando minha esposa lhe deu comida você sorriu para ela e ficou mais brilhante? E então, quando o cavalheiro veio pedir as botas, você sorriu novamente e ficou mais brilhante ainda? E agora, quando essa mulher trouxe as meninas, você sorriu uma terceira vez, e se tornou tão brilhante quanto o dia? Diga-me, Miguel, por que seu rosto brilha tanto, e por que você sorriu essas 3 vezes? E Miguel respondeu: a luz brilha de mim porque fui punido, mas agora Deus me perdoou. E eu sorri 3 vezes, porque Deus me enviou para aprender 3 verdades, e eu as aprendi. Aprendi quando sua esposa teve pena de mim, e é por isso que eu sorri pela primeira vez. Na segunda, eu aprendi quando o homem rico ordenou as botas, e então eu sorri novamente. E agora, quando eu vi aquelas meninas, eu aprendi a terceira e última verdade, e eu sorri pela terceira vez. E Simão disse: diga-me, Miguel, por que Deus te puniu e quais eram as 3 verdades, para que eu também possa conhecê-las? E Miguel respondeu: Deus me puniu por desobedecê-lo. Eu era um anjo no céu e desobedeci a Deus. Deus me mandou buscar a alma de uma mulher. Voei para a terra, e vi uma mulher doente deitada sozinha, que tinha acabado de dar à luz gêmeas. Elas se moviam debilmente ao lado de sua mãe, mas ela não podia levantá-las até seu peito. Quando ela me viu, ela entendeu que Deus tinha me enviado por sua alma, e ela chorou e disse: Anjo de Deus! Meu marido acabou de ser enterrado, morto por uma árvore que caiu. Não tenho nem irmã, nem tia, nem mãe, ninguém para cuidar das minhas órfãs. Não leve minha alma. Deixe-me cuidar dos meus bebês, alimentá-los, e colocá-los sobre seus pés antes de morrer. As crianças não podem viver sem pai ou mãe. E eu a ouvi. Coloquei uma criança no peito dela e a outra em seus braços, e voltei ao Senhor no céu. Voei para o Senhor, e disse: Eu não poderia tomar a alma da mãe. Seu marido foi morto por uma árvore, a mulher tem gêmeas, e ora para que sua alma não seja levada. Ela diz: Deixe-me amamentar e alimentar minhas filhas, e colocá-las sobre seus pés.
As crianças não podem viver sem pai ou mãe. Eu não levei sua alma. E Deus disse: vá, pegue a alma da mãe, e aprenda 3 verdades. Aprenda o que habita no homem, o que não é dado ao homem, e do que vivem os homens. Quando você aprender essas coisas, você vai voltar para o céu. Então voei de novo para a terra e peguei a alma da mãe. As garotas caíram de seus seios. Seu corpo rolou na cama e esmagou um bebê, torcendo sua perna. Eu me levantei acima da aldeia, desejando levar sua alma para Deus, mas um vento me agarrou, e minhas asas caíram. Sua alma subiu sozinha para Deus, enquanto eu caí na terra à beira da estrada. 11. E Simão e Matriona entenderam quem era que tinha vivido com eles, e a quem tinham vestido e alimentado. E eles choraram de admiração e de alegria. E o anjo disse: eu estava sozinho no campo, nu. Eu nunca tinha conhecido as necessidades humanas, frio e fome, até que eu me tornei um homem. Eu estava faminto, congelado, e não sabia o que fazer. Eu vi, perto do campo em que eu estava, uma capela construída para Deus, e eu fui para ela na esperança de encontrar abrigo. Mas a capela estava trancada, e eu não podia entrar. Então eu me sentei atrás da capela para pelo menos me abrigar do vento. A noite se aproximou. Eu estava com fome, congelado, e com dor. De repente, ouvi um homem andando pela estrada. Ele carregava um par de botas, e estava falando sozinho. Pela primeira vez desde que me tornei um homem eu vi o rosto mortal de um homem, e seu rosto parecia terrível para mim e eu me virei dele. E ouvi o homem falando consigo mesmo sobre como proteger seu corpo do frio no inverno, e como alimentar esposa e filhos. E eu pensei: estou perecendo de frio e fome, e aqui está um homem pensando apenas em como vestir a si mesmo e sua esposa, e como conseguir pão para si mesmos. Ele não pode me ajudar. Quando o homem me viu, franziu a testa e tornou-se ainda mais terrível, e passou por mim do outro lado. Eu me desesperei, mas de repente eu o ouvi voltando. Olhei para cima, e não reconheci o mesmo homem. Antes, eu tinha visto a morte em seu rosto, mas agora ele estava vivo, e eu reconheci nele a presença de Deus. Ele veio até mim, vestiu-me, levou-me com ele, para a casa dele. Entrei na casa, uma mulher veio nos encontrar e começou a falar. A mulher ainda era mais terrível do que o homem tinha sido. O espírito da morte veio de sua boca. Eu não podia respirar o fedor da morte que se espalhou ao redor dela. Ela queria me levar para o frio, e eu sabia que se ela fizesse isso, ela morreria. De repente, seu marido falou sobre Deus com ela, e a mulher mudou de uma só vez. E quando ela me trouxe comida e olhou para mim, olhei para ela e vi que a morte já não habitava nela. Ela tinha se tornado viva, e nela também eu vi Deus. Então eu me lembrei da primeira lição que Deus me deu: aprenda o que habita no homem. E eu entendi que no homem habita o amor. Fiquei feliz que Deus já tinha começado a me mostrar o que ele havia prometido, e eu sorri pela primeira vez. Mas eu ainda não tinha aprendido tudo. Eu ainda não sabia o que não é dado ao homem, e do que vivem os homens. Eu vivi com você, e 1 ano se passou. Um homem veio pedir botas que deveria usar por 1 ano sem perder forma ou estourar. Olhei para ele, e de repente, atrás do ombro dele, vi meu companheiro, o anjo da morte. Ninguém além de mim viu aquele anjo, mas eu o conhecia, e sabia que antes do pôr do sol ele tomaria a alma daquele homem rico. E eu pensei comigo mesmo: o homem está fazendo preparos para 1 ano, e não sabe que ele morrerá antes da noite. E lembrei-me da segunda palavra de Deus: aprenda o que não é dado ao homem. O que habita no homem eu já conhecia. Agora aprendi o que não é dado a ele. Não é dado ao homem conhecer suas próprias necessidades. E eu sorri pela segunda vez. Eu me alegrei por ter visto meu camarada, e também me alegrei porque Deus tinha me revelado a segunda palavra. Mas eu ainda não sabia tudo. Eu não sabia por que os homens vivem. E eu fui vivendo, esperando até que Deus me revelasse a última lição. No 6º ano vieram as meninas gêmeas com a mulher, e eu reconheci as meninas, e ouvi como elas tinham sido mantidas vivas. Tendo ouvido a história, pensei: a mãe delas me pediu pelo bem das crianças, e acreditei nela quando ela disse que as crianças não podem viver sem pai ou mãe, mas uma estranha as amamentou e as criou. E quando a mulher mostrou seu amor pelas crianças que não eram dela, e chorou sobre elas, eu vi nela o Deus vivo e entendi do que vivem os homens. E eu sabia que Deus tinha revelado para mim a última lição, e tinha perdoado meu pecado. E então eu sorri pela terceira vez.
12. E o corpo do anjo se desnudou, e ele vestiu-se de luz de modo que não era possível olhar para ele, e sua voz cresceu mais alto, como se não viesse dele, mas do céu acima. E o anjo disse: Aprendi que todos os homens vivem não cuidando de si mesmos, mas pelo amor. Não foi dado à mãe saber o que seus filhos precisavam para sua vida. Nem foi dado ao homem rico saber o que ele próprio precisava. Também não é dado a nenhum homem saber se, quando a noite chegar, ele precisará de botas para seu corpo ou chinelos para seu cadáver. Eu permaneci vivo quando eu era um homem, não por cuidar de mim mesmo, mas pelo amor que estava presente em um transeunte, e porque ele e sua esposa se compadeceram de mim e me amaram. As órfãs permaneceram vivas não por causa dos cuidados de sua mãe, mas porque havia amor no coração de uma mulher estranha que sentiu compaixão e as amou. E todos os homens vivem não para cuidarem de seu próprio bem-estar, mas porque o amor existe no homem. Antes eu sabia que Deus deu vida aos homens e deseja que eles vivam, agora eu entendi mais do que isso. Eu entendi que Deus não deseja que os homens vivam separados, e portanto, Ele não revela a eles o que cada um precisa para si mesmo, mas Ele deseja que eles vivam unidos, e, portanto, revela a cada um deles o que é necessário para todos. Eu agora entendi que para os homens parece que eles vivem cuidando de si mesmos, mas na verdade é apenas pelo amor que eles vivem. Aquele que tem amor, está em Deus, e Deus está nele, pois Deus é amor. E o anjo cantou um louvor a Deus, de modo que a cabana tremia com sua voz. O telhado se abriu, e uma coluna de fogo subiu da terra para o céu. Simão, sua esposa e filhos caíram no chão. Asas apareceram sobre os ombros do anjo, e ele subiu para os céus. E quando Simão acordou, a cabana estava como antes, e não havia mais ninguém nela além de sua própria família. Fim. Obrigado por chegar até o final desta obra. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos.